Como vimos no episódio anterior, o protagonista levou o velho para se divertir. Algum tempo depois, João estava sentado em um clube com várias garotas e estava incrivelmente envergonhado. Enquanto isso, Ming era grato ao mestre e bebeu o copo até o fundo. Ele disse que ficaria muito feliz se trabalhassem juntos. Além de terem pratos de carne e vinho todos os dias, o velho concordou em trabalhar com o herói, o reconhecendo como um cara inteligente. O protagonista falou em seu ouvido que ainda faria várias beldades se apaixonarem por eles. Na manhã seguinte, o protagonista mal conseguiu sair da cama depois da festa de ontem. Ele fez um vídeo do velho e as meninas fazendo todo tipo de coisa obscena. Quando o homem acordar, terá algo para ver. Um momento depois, a porta se abriu na frente do herói. O velho, chorando e chateado, estava lá se curvando diante do prota. João literalmente implorou para que eles vivessem juntos. O herói atordoado não sabia o que isso significava. O velho falou que tudo isso foi porque ontem ele foi longe demais e perdeu sua inocência de 300 anos. Ele diz que o herói agora deve assumir a responsabilidade por ele. Essa notícia surpreendeu o prota e ao mesmo tempo o incomodou. Min, batendo a porta na frente do velho, pediu que se apressasse e saísse, chamando-o de inútil. O velho, chorando, apenas implorou por um teto sobre sua cabeça e comida. Ele fala que poderia mostrar alguns truques como pagamento, mas Ming era categoricamente contra porque segui-lo era muito perigoso. E agora que o velho não tem mana, então não tem jeito. Neste mundo todos os dias estavam cheios de perigo. O protagonista acrescenta que tem muita gente aqui que é cruel com idosos sem teto como ele. O velho ficou espantado com o fato de o herói ter pensado seriamente que tinha mana quando começou a cuidar dele. O personagem principal pensou que a culpa era dele, porque se não tivesse levado o velho para a boate ontem, então isso não teria acontecido. De repente a porta se abriu novamente e o velho entrou por ele. O herói insistiu que lhe daria o dinheiro e ele iria embora, mas o cara estava de joelhos e implorou ao herói para ficar. O velho fala que o cara parecia sem vergonha, mas na verdade ele tinha um bom coração. O protagonista admitiu que realmente não era uma boa pessoa e também não queria ser, então por isso o velho não deveria mexer com ele. De repente, o agente Xiao correu para a sala. Ele tinha uma notícia para o personagem principal e o velho. Em seguida ele avisou que tinham encontrado o paradeiro do estranho mortal. O agente disse que a chefe ordenou que eles vá imediatamente. Depois de ouvir a notícia, o ancião acrescentou que enquanto estava aprendendo o caminho do Tão, ele estava orgulhoso demais para perder tudo e perdeu. Ouvindo isso, o protagonista imediatamente concluiu que o velho acreditava no Tão. Um momento depois, a chefe Hong notificou que seu povo já havia cercado a base secreta dos estranhos imortais, e eles estavam apenas esperando que o herói o atraia para se livrar dele. Agora o protagonista pensa que seus problemas foram aumentando um após o outro. Em seguida ele levantou a mão pedindo mais dinheiro. A garota apenas ordenou que o agente desse mais dinheiro ao herói. Um dos agentes imediatamente forneceu uma maleta cheia de dinheiro. Ming, sorrindo, disse que na verdade aquele estranho imortal tem uma força grande e ele vai tentar o melhor. Algum tempo depois, todos estavam dirigindo juntos em um carro a uma velocidade incrível. Nesse momento o herói ordenou que o velho esperasse por ele. João respondeu que isso não é um problema. Além disso, João falou que um homem tão velho não é tão forte quanto ele. Mas ao ajudar o cara, o velho acredita que ele ainda está dentro da equipe. Logo a equipe foi reconhecer a situação e entender se o imortal estava ameaçando suas vidas. Um dos agentes começou a ter preocupações pois o imortal ainda estava dentro e só havia uma saída, mas ele não foi a lugar nenhum todo esse tempo. De repente o protagonista pediu mais $500 mil e então ele definitivamente iria pegá-lo. Hong perguntou ao herói se ele realmente tinha tanta certeza. Min, com um sorriso no rosto, só queria saber se ela acrescentaria dinheiro ou não. Hong imediatamente concordou. O jovem disse que essa foi realmente a escolha certa, e em seguida foi pegar o imortal junto com seu time. Eles foram até a única entrada e o protagonista disse ao velho para apenas esperar do lado de fora e então ele traria as pessoas. O velho apreensivo perguntou se ele realmente tinha certeza disso. O herói autoconfiante acrescentou que vai lutar com o cara antes que sua habilidade pudesse controlá-lo. Ele conscientemente então atraiu a gosma dourada para fora. Naquele momento ele queria que o Gu contra-atacasse. O protagonista virou para o velho e disse que esse seu imortal tinha problemas com a cabeça. O velho só pensava que o herói parecia autoconfiante, mas ele realmente é. De repente o muro desabou e algo começou a rastejar para fora dele. O agente rapidamente começou a atirar na parede porque queria neutralizar o imortal. A bola que caiu na parede era como a prova de balas.
O velho observou usar uma arma é inútil e precisa ser atirada pedras ou galhos contra ela. Ming acertou a gosma de ferro com todo o punho. Esta gosma absorvedora de ferro pode absorver todo o metal, mas não é fatal. O estranho imortal deve ter outros truques. Ao notar um tijolo no chão, o herói imediatamente começou a alcançá-lo e o jogou com todas as suas forças diretamente nessa gosma absorvedora de ferro para neutralizá-la. Infelizmente o protagonista acertou o idoso na cabeça e assim o neutralizou. Min ficou muito envergonhado e naquele momento percebeu que infelizmente havia perdido o rumo. O velho caiu no chão e o agente continuou a atirar pedras no imortal. Nesse momento o imortal mostrou sua verdadeira natureza para as pessoas ao seu redor. Ele disse sorridente que seu Gu de absorção de ferro era a defesa mais forte do mundo e nada conseguia perfurá-la. Ming só ficou intrigado com isso e ele queria descobrir se era realmente verdade. Um momento depois ele atingiu o imortal com todas as suas forças, e o bicho começou a cair no chão sem entender o que aconteceu. O imortal ficou chocado com o que estava acontecendo porque sua gosma absorvedora de ferro poderia bloquear todos os ataques. Mas agora ela não seria párrea para o Gu dourado de Ming. Enquanto isso o pequeno inseto já estava prestes a fazer seu próximo ataque. Normalmente o Gu dourado não é muito fã de comer ferro, mas agora ele absorvia essa gosma com facilidade. O Gu dourado começou a lidar com o Gu de ferro que gritou furiosamente para que esta criatura perdesse a sua vida, mas o herói sabia que não poderia destruí-lo. O imortal ficou surpreso que o herói estava realmente escondendo a gosma dourada dentro de si. Instantes depois os agentes começaram a correr em direção ao imortal que estava caído no chão. Logo uma aura de magia negra começou a emergir dele e se ergueu. De repente essa aura atacou um dos agentes que depois começou a se contorcer de dor. O protagonista viu que o agente o fugiu e acrescentou que ele realmente merecia o título de piloto louco. Enquanto isso, o imortal inabalável tirou a vida de um dos agentes drenando sua energia espiritual. Ming disse que da próxima vez estudaria a fundo essa gosma de ferro porque ele não gostava de ataques sequenciais. Ming acredita que de qualquer maneira se ele é forte o suficiente ele pode se tornar uma máquina de aniquilação. Nesse momento o jovem jogando um tijolo esperava ferir o imortal. Ele usou a gosma fatídica contra o imortal, mas ele não sabia nada sobre a arte Gu. Quando o imortal tentou insultar o herói, um tijolo voou direto em sua cabeça. Em seguida o mesmo imortal caiu no chão e gritou de dor. O protagonista falou que a gosma absorvente de ferro é apenas uma distração, então obviamente ele usaria técnicas sorrateiras. Mas de repente o protagonista que antes se sentia confiante foi atingido por um tijolo. Isso foi feito pelo velho que dizia que um tijolo voador é tão bom quanto sua habilidade, e é por isso que ele se vingou do herói. Enquanto isso nos telhados, alguém observava todos os incidentes. Esse certo homem concluiu que o Gu dourado escolher um mestre como protagonista era algo interessante. Algum tempo depois, Min estava com uma bolsa de gelo e queria perguntar ao velho por que diabos ele jogou um tijolo nele. João respondeu que isso aconteceu porque Ming jogou o tijolo em sua cabeça primeiro. O herói não se sentiu culpado e disse que se ele tivesse jogado onde deveria, então o estranho imortal teria sido atingido, mas mesmo que o tijolo lhe causasse danos ele não teria rompido a proteção da gosma absorvedora de ferro. O protagonista percebeu que o imortal na primeira vez o fez pensar que não iria atingi-lo. Na segunda vez que ele usou o Gu de ferro para atingi-lo e se tornar excessivamente confiante, nesse momento o velho admitiu que o herói era muito inteligente para o irmão mais novo, assim como ele também era em tempos passados. Foi então que o herói percebeu que não era à toa que recebia a alma devoradora, e também o velho reconhecia a gosma de ferro à primeira vista e podia facilmente tomar um golpe dele. O cara queria descobrir quem era o velho. O João disse que isso aconteceu em 1999 e não pode mais esconder isso mesmo tendo assinado um acordo de confidencialidade. O velho fala que a memória das pessoas secretas foi apagada e ele vai contar o que aconteceu. Meia hora depois o velho ainda dizia que estavam contra atacando Marte e as meninas marcianas eram assertivas. Suspirando fortemente Min simplesmente implorou ao idoso que parasse de falar bobagens, mas o cara não parou e também disse que em um pico de Marte ele pertencia a uma equipe especial de agentes. De repente o herói perguntou se o velho realmente sabia como era difícil viver, então ele começou a falar que era de uma pequena aldeia e era orgulho desta aldeia, mas no primeiro dia que chegou aqui ele já entendeu que não era ninguém e começou a trabalhar. Min diz que tinha estabelecido suas metas tão baixas que ele só queria trabalhar duro para que ele pudesse viver uma vida comum, não importa qual seja a situação, não importa o quão duro ele trabalhe, e não importa o quão sortudo ele seja.
Levará pelo menos 10 a 20 anos até que ele tenha sua própria casa e carro nesta cidade. O jovem acrescentou que todos os dias ele não sabe se pode viver até o dia seguinte, e ele não sabe quando a chefe Hong vai abandoná-lo, ou então quando a gosma do Mestres aparecerá novamente. Nesse momento João acrescentou que o herói neste caso pode escapar. Ming responde que isso é extremamente difícil porque ele tinha muito medo, mas ele também é ganancioso demais agora e não é o mesmo de antes. Ming diz que sempre quis vencer pelo menos uma vez como ser humano. O velho respondeu que não importa se eles vivem por dinheiro ou por felicidade, afinal todos vão partir da mesma forma. Ming revela que tem medo de partir embora seja ganancioso e egoísta. O ancião sabia que quanto maior o seu poder, maior a responsabilidade. Além disso, se suas opiniões não coincidem com o estado de coisas que ele enfrentará, então ele deve ter compaixão. Por exemplo, respeitar os mais velhos e ajudar os mais novos. O herói entendeu que ele é o responsável pelo velho, e disse que enquanto tiver a oportunidade de alimentar seu estômago, ele não permanecerá com fome. O protagonista prometeu que a partir de agora eles trabalharão sinceramente um com o outro e definitivamente estarão do lado da chefe Hong, e farão mais alguns milhões de dólares. O velho sabia que este era realmente um bom plano. De repente, um agente correu para a sala e gritou para o mestre que ele tinha mais notícias. A chefe Hong pediu que corressem para o estacionamento porque algum tipo de perturbação tinha sido causada lá. O protagonista e o velho estavam prontos. Eles vestiram um uniforme enquanto a chefe e os agentes já estavam esperando por eles. Poucos minutos depois o agente chegou com Ming e João. Eles foram recebidos por algum homem estranho que se dirigiu a Hong questionando se o curativo de Ming na cabeça era porque ele tinha algum tipo de anormalidade mental. O protagonista olhou para o cara surpreso e perguntou se estava falando com ele. O homem rapidamente perguntou se o protagonista gostou do que ouviu. Então ele acrescentou que se Ming não gostasse poderia espancá-lo. O protagonista sem hesitar acerta o homem insolente com todas as suas forças, dizendo que ninguém se atreve a insultá-lo. O homem cai no chão e fica em estado inconsciente. O herói ficou feliz por ter se deparado com um cara tão generoso que até deixou ser espancado. Nesse momento todos observavam essa situação. O agente o sabia que depois do que Ming fez este era o fim da guerra. Era inevitável a maneira como esse homem louco chamado Wei vem se desenvolvendo desde o fim de Mulan. E agora ele provavelmente vai contra-atacar mandando 2/3 da força nacional. Enquanto isso, a garota ficou surpresa que Ming usou a boa técnica e disse que ele só precisava intimidar esse cara, mas o herói se opôs porque a senhora não havia dito isso antes e também sugeriu que ainda tinha medo deles. De repente o assassino se levantou e gritou para que os caras finalmente avançassem, acabassem com o jovem. Rapidamente os agentes pegaram suas lâminas e queriam atacar Ming, mas nem tudo era tão simples e o herói decidiu revidar e lutar contra eles, com facilidade. O protagonista derrotou todos os adversários que estavam em seu caminho. Contra ele estavam agentes e outros desconhecidos que também tinham armas nas mãos. O agente por sua vez perguntou à chefe Hong se eles precisavam intervir, mas a menina queria que o herói sofresse porque ele não ouvia ela. O velho mestre imediatamente percebeu que ela parecia realmente se importar Ming, ou então foi aquele atração de Gu que o jovem usou anteriormente. Enquanto isso, a luta feroz continuou e os atacantes só queriam o fim do herói. O protagonista calmo poderia facilmente parar ataques de espadas enormes com golpes esmagadores. Ele continua derrubando seus oponentes apenas com as mãos. De repente, alguém atrás do herói desferiu um poderoso ataque direto em suas costas. De dor frenética, o herói caiu imediatamente para o chão e foi seguido por vários outros ataques alucinantes que poderiam esmagar absolutamente qualquer um. Com apreensão, todos os aliados assistiram à luta que estava acontecendo. Eles estavam preocupados com o herói porque havia apenas um dele e havia muitos oponentes. O velho sabia que esse talento do jovem era incrível. Min levantou-se e continuou a batalha contra um grande número de oponentes. Mas logo percebeu que um dos rivais estava recuando. O cara abriu a porta do carro como se quisesse deixar o campo de batalha. Enquanto isso, o protagonista finalizou um dos últimos adversários que ficou em seu caminho. De repente ele viu algo que não poderia ter previsto. Um homem indignado estava sentado ao volante dirigindo direto em direção ao herói. Instantes depois ele atingiu o herói com o carro e o garoto começou a cair no chão. O homem desconhecido começou a sair do campo de batalha deixando o herói no chão. Hong se aproximou do personagem principal deitado no chão e pediu que ele parasse com essa confiança porque da próxima vez Wei não teria pena. De repente um golpe poderoso atingiu diretamente a bochecha da chefe Hong.
O protagonista a pegou pelo pescoço e gritou que ela era a única que fazia barulho aqui. Ele disse que estava apenas se defendendo. E o fato de ela não tê-lo ajudado é problema dela, mas Hong não deve culpá-lo pelo que acontece. Depois dessas palavras, o protagonista imediatamente jogou a menina no chão furioso. Ele voltou a gritar que se ela não fizesse alguma coisa, então eles poderiam lutar e ela veria quem ganharia e quem perderia. Caso contrário, ele vai embora. Ming acrescenta que a menina o sequestrou absurdamente e quase o eliminou. E agora ela fez isso de novo mentindo para ele. O prota fala ainda que ela também o usou como isca quando fez dele um bode expiatório. Além disso, ela não fez absolutamente nada quando ele foi atacado todas as vezes. O protagonista, observando a garota de perto, falou que ele só estava fazendo isso para sobreviver e ganhar dinheiro. A chefe se opôs dizendo que ele mesmo a enganou e a machucou. Nesse momento, Min queria saber quando ele fez isso. Hong fala que isso aconteceu quando eles capturaram Xing e ele não se importou com ela. A chefe diz que o chamou, mas ele fugiu e não ajudou. Ele até se atreveu a exigir uma quantia em dinheiro. O velho, ouvindo isso, ficou indignado porque não entendeu o que aquela mulher estava dizendo. O protagonista começa a rir porque também queria saber do que diabos essa mulher estava falando. Suspirando fortemente, Hong admitiu que havia terminado de falar. Depois de ouvir a garota, o herói concluiu que ela estava enganada. Ele diz que não gosta de perder tempo discutindo com mulheres. Depois o rapaz virou-se para o agente Wu e questionou quem era o primeiro a enganar quem. O agente, em estado de choque, não conseguiu dizer uma palavra e não soube responder a isso. A senhora também ficou indignada ao extremo e ela chamou Ming pedindo que ele repetisse se ele fosse corajoso o suficiente. Mas o cara se opôs porque ele não se considerava um idiota e disse que era corajoso o suficiente para isso. A agente e o herói se observavam e ao mesmo tempo permaneciam em silêncio. Hong derramou algumas lágrimas, mas não entendeu por que não tinha medo de Ming. Enquanto isso, o velho pediu que não tentassem mais discutir. Ele acha que Hong é apenas uma garota que ainda está sob atração de Gu. A razão pela qual ela se comporta da maneira que se comporta agora é porque a atração a influenciou demais e ela se afeiçoou. A chefe, ao ouvir isso, ficou espantada. Porque ela não achava que essa atração que o protagonista usou contra ela pudesse ter tanto impacto. Nesse momento, o protagonista se aproximou da menina e deu um beijo apaixonado. Os agentes ficaram surpresos com o que o herói fez e já queriam lutar com ele. O herói não parou e continuou a beijar Hong. Todos os agentes começaram a se mover. Um deles chegou a sacar a arma para detê-los. Nesse momento, o protagonista disse à menina que os homens são do céu e as mulheres são da terra, então ela precisa obedecê-lo. Ming também acrescentou que não importa que tipo de mulher ela era antes, porque agora ela é a mulher dele. Ao mesmo tempo, o protagonista ordenou que a menina fosse até ele naquela noite. As pessoas não entendiam como ele poderia oferecer tal coisa. Os agentes ficaram simplesmente surpresos com o quão corajoso o herói era. A garota envergonhada chamou Min de tolo e disse que não iria até ele. O velho e o herói se entreolharam percebendo que ela não iria. Algum tempo depois, Wei chegou até o patrão e disse que eles falharam. O cara disse que antes eles não sabiam de onde esse Min veio, mas ele lutou muito bem e não teve medo de ser aniquilado. Wei lembra que pegou o volante e bateu nele e disse que se Ming tivesse sobrevivido com certeza ficaria incapacitado. Nesse momento o homem implorou ao chefe que lhe desse mais uma chance e então ele definitivamente acabaria com os restos de Ming. O patrão deu apenas 3 dias ao homem e jogou uma espécie de frasco no chão. Segurando a garrafa com força em suas mãos, o homem agradeceu ao Senhor Buda e logo bebeu um líquido verde desconhecido. Depois de beber isso, ele sentiu mudanças em seu corpo. A pele de seu rosto ficou verde e um sorriso começou a aparecer. Um homem se aproximou dele e notou mudanças em seu rosto. Então o cara quis saber se Wei estava bem. Wei, rindo alto, pediu ao jovem mestre que não se preocupasse, porque mesmo que enlouquecesse ele ainda se lembraria dele e não o prejudicaria. Não pediu a Wei para fazer um favor. Ele revelou que esse pirralho, cujo nome era Ming, era seu colega de universidade e o insultava. Obviamente o homem deixou de fora a parte que ele roubou a mulher do protagonista. Em seguida, Zhang pediu que Wei encontrasse Ming e se vingasse. Wei não se importou porque esse era seu objetivo final. De repente, Zhang virou-se para o homem e pediu que trouxesse Ming até ele porque queria ver o herói sofrer como um servo obediente. O homem concordou com o rapaz e disse que a ordem dele seria cumprida. Depois disso, Zé entrou na sala e perguntou se seu pai estava procurando por ele. O homem respondeu que seu filho já havia se formado e era hora de conhecer os negócios de sua empresa.
Zan, ao ouvir essas palavras, começou a se sentir incrivelmente nervoso porque ainda não se sentia pronto o suficiente, mas o pai notou que eles não tinham muito tempo. Ele disse que o grupo tinha entrado em uma nova fase, então ele recebeu a oportunidade de mudar o mundo. O pai disse que tudo isso foi criado apenas para Zan. Ouvindo isso, o filho ficou espantado com o que seu pai lhe disse. Enquanto isso, cientistas em um laboratório secreto estão investigando certos fenômenos, e nas células há criaturas desconhecidas com olhos vermelhos. Ao mesmo tempo, o herói está treinando boxe com o agente Wu. Ele notou que desde que começaram a treinar o agente nunca o bateu. O homem exausto percebeu que já tinham passado 3 horas e quis saber se Min estava cansado. O protagonista indignado queria que outra pessoa treinasse com ele. O agente, percebendo a complexidade da situação, disse que ninguém mais era capaz de treinar com ele. Todos os adversários que entraram no ringue mais cedo foram derrotados. Neste caso, o herói decidiu que valia a pena continuar com o agente. Após o treino, ele imediatamente decidiu ir tomar um banho. Saindo do chuveiro, sentiu alguém entrar em seu quarto. Enquanto ele se virava, tinha uma menina na sala que olhava com pena para o cara. O protagonista também olhou para ela perplexo e perguntou o que Xing estava fazendo aqui. A garota tentou dizer alguma coisa. Depois de pensar um pouco, o protagonista convidou para entrar, mas inesperadamente a menina respondeu que não havia necessidade disso. Surpreso, o cara queria saber por que ela veio aqui de repente. Ela se inclinou bruscamente e pediu desculpas por ter sido rude com ele nos últimos dias. Ela também agradeceu por ele ter economizado palavras sobre ela. A garota, como um sinal de gratidão, beijou o herói no rosto. Como se nada tivesse acontecido, ela desejou uma boa noite. Pensando nessa situação, o herói disse a palavra obrigado. Ele chegou à conclusão de que ser agradecido por alguém não é tão ruim. Os eventos continuam a acontecer no dia seguinte, com toda a equipe comendo no mesmo estabelecimento. O velho pediu à garçonete mais 12 palitos de carne sem ostras, além de 5 garrafas de vinho. O agente Wu começou a rir porque nem ele entendia como o velho poderia encaixar tanta comida nele. De repente, a menina bateu na mesa com todas as forças e pediu ao herói para não ir muito longe e não pensar que ela não sabia que foi ele quem sugeriu vir aqui. Min ficou indignado com isso e ordenou que ela se sentasse. Por que diabos uma mulher bate na mesa quando todos estão comendo? Hong, apontando o dedo, disse que um perdedor ainda é um perdedor, e seus poderes não são tão grandes. A garota continuou dizendo que a maneira como o protagonista come é nojenta e ela não achava que ele teria uma vida boa mesmo com dinheiro. Assim que disse isso, ela imediatamente saiu pela porta e a fechou. Com um forte estrondo, todos sentiram o mesmo constrangimento. Depois que a menina saiu, o agente se levantou e sugeriu ao protagonista que verificasse a garota e a ajudasse a se acalmar. Isso só fez o velho rir porque essa é uma típica cena desafiadora feminina. O protagonista acreditava que ela estava certa no que disse, mas a garota quis menosprezá-lo e ele nunca negou que era da classe baixa. Min também não admitiu ser tratado assim. Além disso, o protagonista não entendia por que ela estava tão brava. O velho deu um tapinha no ombro do herói e disse que está tudo bem e que ele não deveria levar isso a sério. João também disse que Hong era só uma garota e não há nada de especial nela. De repente alguém chamou o herói, e a julgar pela voz ele imediatamente percebeu quem era Zan e seus amigos. Min ficou surpreso no início, mas logo disse que Zan tinha realmente sorte porque ele chegou em um bom momento. Zan respondeu que o procurava há tanto tempo e agora ele estava bem na sua frente. Nesse momento o cara disse que seu nome verdadeiro era Zan Xian, e a empresa de Wang pertence à sua família. O herói imperturbável olhou para o homem e perguntou se ele sabia que se falasse demais viraria uma camisa da saudade. Isso só fez Zan rir, e ele perguntou se o protagonista estava confiante apenas por saber lutar contra ele uma vez. Em seguida disse que Ming não poderia fugir. Zan rapidamente pediu para seus amigos se preparassem. Um deles ligou o telefone e chamou mais pessoas para ajudar. Enquanto isso, o segundo amigo ouviu que o herói era um lutador muito bom e queria lutar contra ele primeiro. O protagonista só estava feliz com isso e queria lutar contra o amigo seguro de Zan. O cara entrou na batalha junto com Ming. Ao mesmo tempo, Zan estava observando seu amigo, que era da escola da polícia militar. O cara achava que seu amigo era forte o suficiente para lidar com um idiota tão mesquinho como Ming. Em um instante o amigo foi atingido pelo protagonista com todas as suas forças. O homem até começou a chorar e gritar. Literalmente, depois de um único golpe, o cara parou de ficar em pé e começou a cair. Essa luta foi completamente fácil para o herói e ele continuou a olhar calmamente
para o cara que estava caído no chão. Alguns segundos depois ele já estava olhando para Zan e disse que o cara era o próximo. O cara nem sabia o que responder, ele ficou em silêncio e observou o que estava acontecendo. O herói acabou tão rápido com o inimigo que estava deitado no chão. An perguntou onde o herói tinha tanta confiança e quem lhe permitiu ser tão arrogante. O protagonista respondeu que sabia que tudo que Zan podia fazer era comprar pessoas com dinheiro, de qualquer maneira com dinheiro. Ele pode pagar tudo, mas o herói também tem dinheiros. Zan com uma voz trêmula começou a dizer a Ming para não pensar que com dinheiro você pode fazer qualquer coisa. Em seguida ele falou que além de dinheiro o jovem também precisa de força. Zan falou que as pessoas que ele batia não eram fáceis e confessou que um dos rapazes que estava caído no chão era filho do comandante supremo. Ming pega Zan pelo pescoço e perguntou o que ele estava tentando lhe dizer. Ele tinha a sensação de que havia humilhado alguém pior do que Zan. O cara respondeu que o protagonista havia humilhado ele embora só tenha conseguido agredi-lo algumas vezes. Imediatamente depois disso ele atinge a testa de Ming com toda a sua força e um momento depois ele cai no chão. O velho continuou a assistir tudo isso e queria que Ming mostrasse até onde poderia ir algum tempo depois. Um carro parou e veio e procurou seu companheiro caído no chão. Todos os oponentes de Ming foram derrotados e ficaram no chão. Vei ficou irritado com o herói e gritou que era a hora do prota tinha chegado. Logo o homem apontou o dedo para o cara e disse para bater nele. Muitas pessoas com armas começaram a correr em direção ao personagem principal tentando atacá-lo. O herói só sorriu porque ele estava pronto para lutar com um grande número de pessoas. Com golpes cortantes ele destruiu um inimigo após o outro. Movendo-se a uma velocidade incrível, os adversários não tiveram chance de resistir ao herói em batalha. Inesperadamente ele pegou uma pistola e começou a mirar no protagonista que ele foi atingido. O rapaz furioso gritou para Ming se ferrar, mas atrás dele estava o velho que queria fazer algo. Outra arma foi disparada. Enquanto isso o velho começou a arrastar o herói em direção a si mesmo e eles estavam prestes a deixar o local. Isso surpreendeu Wei porque ele nunca tinha visto um idoso se mover em uma velocidade tão grande. O velho também teve que carregar o corpo do protagonista nas costas. Já no hospital, Min finalmente acordou algumas horas depois tremendo de dor. Ele começou a sair da cama do hospital e Ron queria perguntar se o herói sabia quanto barulho ele havia feito na cidade. O velho disse que isso já tinha acontecido e agora eles precisavam resolver o problema. Ron se opôs dizendo que o único filho do ministro Wang ficou gravemente ferido. Ela acrescenta que Min já poderia ser considerado um cadáver por ter entrado no caminho dessas pessoas. O protagonista acreditava que esse era o problema dele e ele mesmo cuidaria disso. Então ele disse que não havia necessidade de se preocupar. Hong não entendeu como ele poderia cuidar disso sozinho e começou a xingá-lo. O velho entrou na discussão e pediu a Hong que pensasse no que ela estava falando. Ele disse que embora Min tenha espancado alguém, todos estavam fazendo coisas ruins e um deles até atirou. Hong novamente se colocou contra o garoto e disse que o tiroteio também é coisa da polícia. E nesse caso tinha um policial com a arma. O protagonista olhando de perto para a garota concluiu que ela definitivamente não ligava para ele. De repente outro agente veio e avisou a chefe que as coisas estavam ruins para eles. Outra notícia chegou a eles de que o filho do membro do Conselho de Ministros não havia resistido no hospital. Essa notícia chocou a todos. O velho achou tudo isso muito estranho porque o cara só teve apenas um braço e uma perna quebrada. E quando ele foi levado ao hospital não resistiu. Parece que alguém está por trás de tudo. Enquanto isso no hospital, Zan se volta para seu pai que disse que Shen não estava vivo. Esse fato causou extrema revolta no rapaz e ele ficou indignado com o ocorrido. Logo em seguida o pai deu o aval para o seu agente poder atuar como agente. O homem balançou a cabeça e concordou. Zan não entendia o que estava acontecendo aqui. Alguns segundos depois o médico começou a se aproximar do cara carregando algum tipo de seringa. Zan se contorcendo gritou que não queria e implorou para o pai não fazer isso. O pai virou para o filho e respondeu que se não fizerem isso todo o seu corpo ficará paralisado para toda a vida. Então concluiu que apesar de arriscado vale a pena. Após suas palavras o filho foi imediatamente e recebeu algum tipo de entorpecente. No momento em que foi administrado o cara já sentiu seu corpo começar a mudar. Os curativos imediatamente começaram a rasgar suas mãos e suas pernas também se recuperaram. Ele sentiu um poder diferente após a injeção misteriosa. De repente outro homem pediu para vasculhar toda a cidade para encontrar o que destruiu o filho. Enquanto isso, Wei estava conversando com seus amigos e então ele percebeu que sua hora finalmente havia chegado. Ele disse que não importa quanto tenham influenciado a busca na cidade porque o ministro ainda estará do seu lado.
Eles queriam destruir Hong e o resto das pessoas que os pisoteavam, e também deveriam encontrar o menino Ming. Muitos dos irmãos de armas concordaram e quiseram ir em busca dele. Algum tempo depois, o protagonista deixou o hospital com o velho João. O velho disse que desta vez o herói também cometeu um crime, então tudo o que ele pode fazer é fugir. Mas o protagonista se opôs porque acreditava que não tinha eliminado ninguém. O velho certamente sabia que o jovem não o tinha batido tão forte assim, mas o cara não sobreviveu e muitas pessoas viram isso acontecer, então o velho falou que Min deve correr pela sua vida. O protagonista não entende por que tinha que fugir. O cara achava que pessoas tão comuns como ele, mesmo com oportunidades, seriam para sempre incapazes de mudar de vida. O velho sabia que o herói ainda era jovem e suas capacidades estavam além de seu controle. Ele precisava se lembrar disso, mas acrescentou que tudo o que Min precisa fazer agora é correr e depois pensar no que fazer. O velho fala que tinha um amigo em Sichuan, então ele ia dar o endereço para o personagem principal e eles se encontrariam. O cara diz que depois que Min chegar em Sichuan, eles poderiam pegar pessoas para interceptá-lo. Então o velho decidiu ensinar algumas palavras. Ele disse que cânhamo significa que ele é um amigo. Ler cânhamo significa que você é como um deles. Se você diz que está lendo cânhamo significa que serão amigos. O velho, tendo contado os códigos secretos, disse que eles deveriam se apressar antes de serem encontrados. Caso contrário, acabará mal para eles. O protagonista concordou e eles começaram a correr em direções diferentes. Depois de alguns minutos de corrida intensa, o herói se disfarçou e ficou de olho em alguém. Ele viu a chefe Hong e o agente Wu entrando no carro. Hong perguntou ao agente se o personagem principal havia escapado. O agente confirmou isso e também perguntou quem cuidaria da garota agora que Min tinha escapado. O protagonista, ouvindo isso, percebeu que o agente Wu era um traidor. Ming acredita que ele estava apenas aproveitando a oportunidade enquanto o jovem não estava por perto para incriminá-lo. Hong chegou ao estacionamento e não entendeu por que Xing ainda não havia chegado. O homem sugeriu que ela fosse a primeira a sair do local e que a encontraria, mas a menina recusou e pediu que não se preocupasse porque queria esperar um pouco mais por ela. Enquanto isso, o protagonista observava tudo o que estava acontecendo. De repente, ele descobriu um homem que também havia entrado no estacionamento. Vei e seus amigos pediram ao agente para dar a chefe Hong sem resistir. Nesse momento, alguém empurrou Xing direto para as garras dos inimigos. A chefe ficou indignada, querendo saber o que estava acontecendo aqui e o que diabos ele estava fazendo. Vei segurando a menina pelos cabelos, disse que Molon estava sem vida há muito tempo e a chefe ainda se achava muito poderosa. Vei fala que Xing deveria dizer onde Ming estava ou ele não poderia garantir o que aconteceria. Nesse momento, Hong se levantou dizendo que o protagonista tinha fugido e se ele quisesse encontrá-lo, então ele deveria se apressar e não desperdiçar tempo. Wei foi surpreendido porque ele não podia acreditar que Ming realmente a tinha deixado. O homem, pegando uma faca novamente, começou a pedir à garota que lhe dissesse onde Ming estava. O agente o virou para o cara e disse que Ming realmente escapou. Ele era tão forte que não conseguiam detê-lo. Wei grita perguntando se eles achavam que era tão fácil de enganá-lo. Em seguida, por raiva, ele feriu a menina e ela gritou de dor. Esse acontecimento chocou os agentes e eles assistiram sem saber o que fazer. Se eles não chamarem o protagonista, a garota não vai sobreviver. Enquanto isso, Min estava fumando um cigarro. Ele lembrou de como Xing lhe tinha agradecido mais cedo, então resolveu fazer alguma coisa. Os agentes ficaram novamente surpresos com a possibilidade de um resultado tão incrível. A pobre menina deitou-se no chão e continuou a chorar de dor. Veio apontando sua lâmina para o herói e mandou os amigos levá-lo. Vários homens armados imediatamente começaram a atacar o protagonista, que repele seus ataques com força desconhecida. Hong, observando tudo isso, queria entender como o cara poderia voltar a lidar com esses homens. Nesse momento, Wei, temendo um resultado ruim, pegou sua arma novamente. Enquanto isso, a chefe também resolveu realizar um contra-ataque e pegou uma faca. Alguns segundos depois, o herói já havia lidado com os amigos vilões, mas Wei resolveu atirar no cara como da última vez. Hong pensou em como poderia ajudá-lo. O tiro disparou novamente e atingiu o herói diretamente no corpo. Devido a fortes dores, ele caiu no chão e não se mexeu. Seu corpo começou a ser coberto por uma aura negra e ele se levantou. Seu corpo foi novamente completamente coberto de magia negra desconhecida. E um momento depois, o Gu Dourado chegou. Embora não fosse a defesa absoluta do misterioso imortal, o protagonista também poderia lidar com esse ataque. O vilão não entendeu como isso foi possível porque nunca tinha visto isso antes. Todos os bandidos ao seu redor também ficaram perplexos que o herói fosse capaz disso. Para todos eles, isso
Estava além da lógica, e enquanto isso Ron ficou espantada com a rapidez do herói. Um segundo depois um soco poderoso caiu na cabeça de Wei. A incrível força do golpe fez com que o vilão voasse a metros de distância. Suspirando forte o rapaz concluiu que cada um deles parecia não querer viver, mas de repente Wei começou a se levantar. De repente o agente Wu gritou que havia um inimigo por trás de Ming. Wei se levantou graças ao remédio milagroso do chefe Shan. O protagonista lançou outro ataque poderoso e bateu a cabeça diretamente em sua cabeça. O inimigo caiu no chão e não resistiu ao golpe. Xing, deitada no chão, se perguntou por que ele voltou para cuidar dela. O protagonista respondeu que isso aconteceu porque ela agradeceu e ele quer ser uma boa pessoa para ela. Após o ocorrido, o rapaz disse que ela ficaria bem e pediu que se apressassem e fossem embora. A chefe Ron pediu ao herói que saísse com eles porque eles já tinham preparado o barco. O protagonista respondeu que tudo o que aconteceu entre eles era negócio e ele foi a causa de todos os problemas, então ele seguiria sozinho. O agente também disse que gostava muito dele porque é a pessoa mais corajosa. Nesse momento Hong não conseguia acreditar que tudo o que acontecia entre eles era apenas negócio, mas mesmo assim o herói confirmou. Por conta disso a chefe Hong começou a chorar e pediu para ele repetir novamente. O herói voltou a dizer que tudo o que acontecia entre eles era apenas negócio e não havia paixão. O protagonista também lembra que o Gu Dourado não teve nenhuma influência sobre ela. Min fala que apenas mentiu sobre a atração do Gu Dourado e pediu que ela não fosse estúpida. Ron começou a chorar e ficou ofendida porque o herói queria ir embora. O agente o pensava que Min era muito mais homem do que ele. Nesse momento o protagonista acaba caindo no chão e sentiu sua energia se esgotar. O Gu Dourado também estava inconsciente. O velho, olhando para Min, concluiu que o jovem deve sentir uma recuperação da superabundância de usar o Gu Dourado. João de repente disse que alguém o estava seguindo por todo o caminho e pediu que saia. Um momento depois a essência do mestre apareceu na frente do ancião. A pessoa desconhecida imediatamente percebeu que João estava sob o disfarce de Kenan. Suas suposições estavam meio corretas porque aquele homem deveria perseguir o Gu Dourado e não um velho. O homem respondeu que primeiro ele ia lidar com ele e então depois perseguia o Gu Dourado. O cara acrescenta que seria mais confiável. O velho, ouvindo isso, riu porque ele achava o cara muito estúpido. De repente uma pessoa desconhecida usou o Gu sangrento. O velho também começou a usar suas habilidades mágicas e perguntou à pessoa desconhecida por que ele estava tão preocupado. O mago sombrio e desconhecido usava absorção de ferro, mas de repente o velho parecia desaparecer diante do desconhecido. Vendo isso ele ficou surpreso porque João tinha realmente piorado. O desconhecido concluiu que todos se arrependeriam. Enquanto isso, o protagonista observava o agente Wu, Xing e Hong dentro do carro. O protagonista estava feliz porque era raro ele ser tão legal com alguém e ele desejou que Xing fosse capaz de viver livremente feliz. Min coloca seu boné percebendo que agora precisava procurar o chefe Shen e o grupo. Algum tempo depois os eventos continuam a ocorrer no grupo de Wangs. An ficou espantado por poder sentir seu corpo novamente. O pai explicou que sua compatibilidade foi bem sucedida e esta é a mais recente e avançada tecnologia de transformação biológica originária do antigo Vugu. Não ouvindo isso ficou feliz porque poderia ser compatível com algum tipo de besouro. Seu corpo ficou gravemente ferido e isso exigia pele de maior regeneração. No final ele conseguiu um companheiro, uma barata. A partir desse fato o cara já não estava mais tão feliz e ficou espantado que era uma barata. Enquanto isso, o protagonista foi entrando no prédio. Ele esperava que os guardas não o tivessem enganado sobre o paradeiro de Zan e seu pai. Havia câmeras no prédio que detectaram o prota. O segurança informou imediatamente a todas as unidades que havia sido encontrada uma pessoa não identificada que havia entrado no prédio. Ao receber a notificação o pai não ficou surpreso, mas Zan ficou surpreso. A partir das imagens da câmera eles descobriram que Min estava no prédio. O pai claramente não estava feliz com esse pirralho e aparentemente eles tinham se ferrado novamente. Wang disse que parecia que finalmente era hora de seu mestre aparecer. Todos sabiam quem era o seu verdadeiro alvo e quem precisavam destruir. Wang fala que todo mundo queria a cabeça de Ming. Os mestres queriam se unir uns aos outros para derrotar o herói com esforços comuns. Alguns dos aliados ainda discutiam entre si sobre a força do alvo. Um cara diz que nesse caso eles devem esperar por Zan, mas se o alvo fosse fraco então eles não teriam que se esforçar. Enquanto isso, o protagonista já estava se aproximando do quarto de Wang. Ele dizia que precisava se apressar e criar uma comoção para que o agente Wu e os outros pudessem escapar com segurança.
Mas nesse momento uma perseguição estava ocorrendo na cidade e eles estavam perseguindo o carro onde o agente estava com a chefe Xing. Wu disse a Hong que eles estavam os alcançando novamente e ele teria que se esforçar mais. Hong ordenou que o homem se concentrasse apenas na velocidade porque se os pegassem eles obviamente estariam acabados. Enquanto isso os eventos continuaram a acontecer no prédio onde o herói estava localizado, muitos carros foram até o prédio para proteger o patrão Zan. Um grande número de homens com metralhadoras começou a entrar dizendo que se o chefe se meter em problemas eles perderiam o emprego. Min em um dos últimos andares está se esquivando com sucesso das balas dos servos de Zan. Com a ajuda de suas habilidades incrivelmente fortes ele derrota facilmente as pessoas que empunham armas. Enquanto isso, o mestre desconhecido estava observando e viu que Min estava usando o Gu de ferro para criar armadilhas. Uma essência escura pairava pela sala onde havia um grande número de inimigos. A aura atacou cada um dos homens que tinham armas. As pessoas, notando que se tratava de uma entidade sombria, foram ordenadas a não atirar. Todos os soldados foram de arrasto e os mestres continuaram a observá-lo. Eles sabiam que ele era claramente difícil, mas ainda pensavam que iriam facilmente derrotá-lo. Eles queriam que o escorpião e a fada das flores lutassem primeiro. Dessa forma eles acreditavam que teriam a oportunidade de pegar o personagem principal desprevenido. Mas Ming não era tão simples e sabia que os dois mestres o estavam observando. Ele disse que enquanto este chão estiver coberto de Gu de ferro, ninguém escapará de seus olhos. Os mestres não entendiam o que estava acontecendo aqui e como isso era possível. Até onde sabiam eles já haviam se aproximado do herói. Mas ele não estava mais naquele lugar. De repente uma aura escura começou a emergir do teto e um dos mestres percebeu que o herói estava no andar de cima. E ele chegou lá rompendo o teto. O herói poderia destruir todo esse ferro sem fazer um único som. Bem no andar de cima estava o escritório de Zan, onde o personagem principal entrou. Ao mesmo tempo uma poderosa explosão ocorreu bem no chão. O pai e Zan começaram a ficar preocupados com o que tinha acontecido. Então viram alguém saltar de um enorme buraco. O protagonista estava completamente coberto por uma aura escura. Zan não conseguia acreditar em seus olhos e não entendiam como o herói chegou até aqui, mas o protagonista também não era estúpido e viu que Zan não apenas se recuperou tão rapidamente e se tornou ainda mais vil. O irritado Zan apenas acrescentou que tudo isso é inovação e um mendigo como ele não consegue entender. Suspirando forte, o protagonista percebeu que não tinha espancado esse cara o suficiente, mas agora que ele estava aqui para consertar isso. Nesse momento o pai decidiu fazer uma contraproposta ao prota pois estava muito interessado em suas habilidades. Ele ofereceu para Ming se juntar a eles. O herói de repente concordou. Isso causou grande preocupação em Zan porque ele não entendeu como Ming poderia concordar tão facilmente. O protagonista concordou em se juntar a eles mas tinha 3 condições. Isso fez Zan rir mas ele logo pensou que se o protagonista se juntar então ele não vai conseguir sua vingança. De repente o cara começou a dizer que a ex-namorada do protagonista era seu primeiro amor. Isso obviamente não afetou Ming e ele começou a dizer sua primeira condição, mas Zan novamente gritou que ele não estava em posição de implorar por nada. Então se quisesse viver ele só tinha que obedientemente abanar o rabo como um cãozinho patético. O protagonista comentou que acreditava que seu pai não seria tão estúpido quanto ele. Em seguida o jovem disse que já havia mostrado suas habilidades que as pessoas comuns não têm. O pai finalmente percebeu que aquele jovem Min era definitivamente uma pessoa interessante, mas de qualquer forma o pai acrescentou que ele era apenas interessante e o que Zan disse era verdade. Ele continuou dizendo que Ming era uma pessoa de baixo status e não pode mudar de papéis com tão pouca força e habilidade. As palavras que seu pai disse ofenderam Ming. O homem acrescentou que diante de alguém rico como ele, o protagonista é apenas um inseto patético. Wang ri na cara do herói e disse que essa conversa estava tomando seu tempo e ele era muito ingênuo de achar que poderia estabelecer alguma condição. Nesse momento o protagonista começou a atacar o vilão para tirar sua vida, mas pouco antes do ataque se seguiu um contra-ataque. Uma garota mestra que com a ajuda de suas cobras mágicas se envolveu na mão do herói, e com toda a sua força ela o jogou direto na parede. Zan ficou espantado que seu pai fosse capaz de negociar com outros mestres, mas seu pai pediu para esperar até que Min fosse espancado e não pudesse ficar de pé, então eles iriam devorá-lo. Zan não entendia nada das palavras do pai porque não entendia como absorvê-las. Enquanto isso, o protagonista sentia que aquela criatura injetou veneno nele. Esse veneno não era bem comum e ninguém além dela poderia neutralizá-lo. Naquele momento outro mestre começou a atacar o herói indefeso.
Um cara loiro ficou indignado porque esses mestres ousou tomar sua presa. De repente a magia estava por toda parte e os mestres também começaram a lutar entre si. Um dos mestres percebeu a habilidade de Ming sobre poder quebrar através do metal, e disse que ele estava esperando há muito tempo por uma pessoa com tal habilidade. Então um ataque inesperado se seguiu, mas o herói ainda foi capaz de se esquivar e ele também disse que há muito tempo percebeu que sua habilidade poderia perfurar metal. Então ele estava esperando por ela há muito tempo. Mesmo depois de muitos ataques, o protagonista ainda estava de pé alegremente. O mestre gritou que o andar seguinte era seu fim. O cara disse que havia pessoas armadas esperando por ele. Para tentar escapar, se ele quisesse romper o chão, ele ainda seria atingido. De qualquer maneira, havia várias pessoas lá apontando diretamente para o buraco no chão. Não gritou para mim desistir porque as pessoas de seu status já o conhecia. Enquanto isso, o herói reunia toda a sua força em suas mãos. Uma aura escura cercava seu corpo, mas ele achava difícil se mover. Ao mesmo tempo, a gosma dourada dormia deprimida, mas o herói falava com ela. O protagonista sabia que ela já estava muito cansada e ele também, mas disse que se ele ainda tivesse forças para sobreviver, então ele não iria querer desistir e também agradeceria ao inseto por lhe dar tanta força, e quando isso acabar ela poderá relaxar e descansar. Gu dourado ouvindo essas palavras cresceu imediatamente e parecia ganhar vida. Isso foi seguido por uma poderosa explosão que surpreendeu a todos. O protagonista e os outros mestres se viraram para ver o que causou uma explosão tão poderosa. Era o agente Wu junto com Hong. Eles vieram em auxílio do herói. O protagonista sentia uma sensação indescritível, mas rapidamente perguntou o que eles estavam fazendo aqui. Em seguida pediu que fossem embora. Todos os agentes que estavam atrás começaram a fugir do local. Mestre Loiro gritou que eles não iriam a lugar nenhum. O agente o chamou sua chefe para sair rapidamente daqui. Enquanto isso, um mestre de cabelos verdes apareceu na frente do herói e disse que ele era seu oponente. De repente o corpo do personagem principal começou a se envolver em cobras e a mão estava tão apertada que não havia movimento. Mas o herói também não era tão simples e era facilmente capaz de repelir o ataque. Ele tinha uma lâmina nas mãos com a qual podia lutar contra cobras. Ming olhou para trás e agradeceu o golpe. Ele logo começou a correr em direção ao seu principal objetivo, o pai. Visivelmente começou a se preocupar e disse que não poderia destruí-lo, mas o protagonista em resposta atingiu o homem na cabeça, o destruindo com o primeiro golpe. Depois disso, Ming agarrou Zan pelo pescoço e perguntou o que ele disse sobre as pessoas comuns. O protagonista lembrou em voz alta que o homem disse que eles não podem esperar mudar de vida. Zan rapidamente ordenou que todos os seus soldados atirassem no herói para neutralizá-lo. Muitos tiros seguiram imediatamente em direção ao cara e a maioria deles atingiu Zan, que estava ao lado de Ming. Com movimentos hábeis o herói continuou a desviar das balas. Enquanto isso o mestre loiro amargurado com a última de suas forças tentou fazer algo, mas Hong o neutralizou com um movimento hábil da faca. O agente Wu não entendia o que diabos estava acontecendo aqui. O mestre falou que parecia impressionante, mas ainda não era páreo para sua arma. O homem loiro, enquanto tivesse suas células, era capaz de se recuperar. Quando a regeneração terminou, o cara loiro prometeu que não seria tão descuidado. O protagonista percebeu que o fogo estava sendo suprimido e o Gu de ferro não seria mais capaz de impedir. Se ele fosse pego seria o fim de sua vida. Min simplesmente pulou da janela e começou a cair no chão. Seu Gu dourado foi oprimido e não tinha intenção de ajudá-lo, mas o velho já estava indo ajudar o herói. Havia selos misteriosos em suas mãos e pés. Ele gritou para que Min se apressasse e ouvisse. O velho, com a ajuda de suas habilidades mágicas, começou a decolar. Ele voou direto em direção ao protagonista para ajudá-lo. João, tendo pego o herói, disse para ele não se preocupar porque seu amigo já estava aqui. Como podemos ver, o pai ainda estava vivo e ordenou a liberação de todas as rajadas. O pânico começou no laboratório e os cientistas começaram a liberar todas as rajadas. Logo um grande número de criaturas misteriosas começou a sair. Eles começaram a criar agitação na cidade e atacar pessoas inocentes. Os homens corajosos tentaram atirar de volta nas criaturas misteriosas. As próprias criaturas ainda eram muito mais fortes do que as pessoas comuns e podiam facilmente suprimir seu ataque. O ministro foi informado de que um bando de monstros ferozes havia aparecido na rua, muitos deles entre os civis e as forças armadas. Ele não estava interessado nisso e queria saber sobre o menino Ming. O trabalhador relatou que ainda não o encontraram, mas havia tantas criaturas estranhas aqui, era melhor aumentar o nível de segurança.
O experiente ministro ordenou o aumento da segurança e o estado de emergência do equipamento militar começou a viajar pela cidade para lutar contra criaturas misteriosas. Algum tempo depois, o protagonista acordou em um lugar desconhecido. O velho estava sentado à sua frente e disse que ele finalmente tinha acordado. Min ficou espantado com o fato do idoso tê-lo salvo e quis saber há quanto tempo ele estava desmaiado. O velho respondeu que no total ele dormiu por 3 dias e muita coisa mudou nesses 3 dias. O protagonista, olhando para sua mão, percebeu que não sentia mais a presença do Gu dourado. O velho fala que o grupo Wang criou uma enorme quantidade de Gu artificial. Eles começaram a lutar com as tropas do governo por apenas 3 dias, o que levou a inúmeros cadáveres de civis. Isso significava que o Wang não criou todos os monstros com sucesso. Todos esses monstros querem mudar as regras. E o velho tinha certeza de que depois disso tudo relacionado a Gu seria destruído, incluindo o protagonista. Min, reunindo todas as suas forças em um punho, queria saber como estava Hong e os outros, mas o velho dizia que Min tinha que se preocupar consigo mesmo primeiro, porque quanto mais longe mais seguro ele estava. O cara diz que Min deve encontrar uma maneira de deixar o país. O herói firme disse que faria isso. O protagonista dizia sozinho que conseguiu deixar o desastre cheio e louco de Wang. Nesse momento o herói deixou a cidade. Ele agradeceu imediatamente ao homem que lhe deu carona. O homem por sua vez pediu a Min que cuidasse de si mesmo. De repente alguém se virou para o herói o chamando pelo nome. Era seu amigo Fat. O protagonista reconheceu o cara e resolveu ir até ele. Fat disse que ouviu dizer que Ming teve problemas na cidade e ele estava preocupado. Fat acrescenta que não conseguiu entrar em contato com ele e pensou que algo tinha acontecido. O protagonista estava surpreso e queria saber por que Fat se mudou para Ishon. O amigo respondeu que veio para esse lugar porque estava trabalhando em um projeto aqui. Um momento depois eles já estavam indo para algum lugar juntos. Fat trouxe o herói e disse que este é o lugar onde ele trabalha. Ele diz que estão trabalhando em um projeto em nível estadual de sigilo. Embora as condições de vida não sejam tão boas, o desenvolvimento do projeto tem um grande potencial. O que ouviu fez Min ficar apreensivo porque ele achou que era um esquema de pirâmide, mas Fat se opôs porque as pirâmides não têm produto e é ilegal. Fat acrescenta que seu projeto, conhecido como a equipe Wang, é amado por todas as nações e custa 999 por 10 caixas. Ele diz que Min só precisa comprar 100 caixas para se tornar um dos funcionários. Obviamente o protagonista percebeu que esta era a equipe de Wang. De repente outro homem saiu e o apresentou como gerente. O homem estava visivelmente feliz por conhecê-los. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer no local. Fat e Min foram almoçar juntos. O amigo pediu ao herói que não prestasse atenção na qualidade da comida. Em seguida explicou que eles permitem que você experimente dificuldades porque você não pode se tornar um homem sem dificuldade. Devido à qualidade do alimento, Fat queria adicionar mais alguns ingredientes. Min ficou surpreso perguntando o que diabos era isso e por que seu amigo estava adicionando pasta de dente. Fat respondeu que outras pastas de dentes não podem ser comidas, mas sua super pasta da equipe de Wang pode ser ingerida e usada como tratamento de doenças. Ele fala que muitas funcionárias receberam diagnosticadas e se sentiram muito melhor quando começaram a usar essa pasta. Por isso a caixa custa $999. Neste caso o herói acrescentou que não estava com tanta fome. O amigo também acrescentou que chegou tarde demais hoje e deveria levar uma lição. O protagonista, depois de ouvir o amigo, percebeu que Fat não parecia notar como ele foi envenenado. Ming diz que deve encontrar uma maneira de tirar seu amigo daqui. Nesse momento Fat perguntou a Ming o que ele achava que eles fariam depois que recebessem o dinheiro. O protagonista só respondeu que tinha que dar um jeito de viver bem com e sem dinheiro. De repente um dos trabalhadores avisou que o diretor estava chegando e todos precisavam se preparar para a lição. Fat ficou muito feliz com isso e disse a Ming que eles precisavam se apressar para conseguir os melhores assentos. Poucos minutos depois eles já chegaram à sala de aula, mas quando viu quem realmente era o diretor, o herói ficou simplesmente atordoado. Era sua ex-namorada Fei. Nesse momento todos os presentes a acolheram como diretora. Ela ficou feliz em ver uma atitude tão diligente e sorriu. Fei diz em voz alta que espera que esta palestra ajude cada um deles em breve a realizar seus sonhos de ganhar dinheiro. A garota diz que não faz muito tempo que ela estava completamente sem dinheiro e era igual a eles. Mas ela encontrou esperança para a vida e seu futuro. Fei diz que um milagre aconteceu e ela acreditava que em um futuro próximo todos poderiam se tornar iguais a ela e talvez até melhores.
O protagonista via tudo isso indignado porque a garota estava tentando usar todos para benefício próprio. Enquanto isso, seu amigo ouviu a garota com admiração e a aplaudiu. 2 horas depois, Faye disse que ficaria com eles por um tempo para ajudar a incentivá-los. Ela também agradeceu a todos por terem vindo. Ao mesmo tempo, vários agentes chegaram para a palestra e abordaram Ming. Fat ficou incrivelmente surpreso porque não entendia o que estava acontecendo aqui. Ming pediu que o amigo voltasse para o dormitório porque parecia que a diretora queria falar com ele pessoalmente. O rapaz constrangido concordou e começou a sair. A menina disse que sabia tudo sobre ele. Então Ming disse em voz alta que ele presumiu que ela também sabia que Zan havia se transformado em um monstro estranho. A ex-namorada notou que Min estava com raiva quando falou sobre Zan, e ela queria saber se o jovem ainda tinha raiva dela. O protagonista apenas tirou as mãos dela e pediu que ela o deixasse em paz. Faye disse que já terminou com Zan porque não conseguia parar de pensar no jovem. A garota acrescenta que de qualquer forma eles sempre se encontram, e isso só podia significar que eles estão destinados a ficar juntos. A menina ainda diz que ela se aproximou de Zan por causa de seu futuro. O protagonista apenas respondeu que ela era uma menina e deveria manter sua dignidade, mas a garota ficou indignada com isso. Exceto por esse corpo, ela não tinha mais nada, mas queria uma vida melhor e o fato de que ela estava tentando conseguir isso através de seus meios favoritos era justificado. Faye também pediu para Ming não pensar que Hong era melhor do que ela porque elas são iguais. O protagonista começou a sair porque tudo aquilo era uma conversa estúpida. De repente a menina perguntou-se. Ele sabia que ela poderia destruí-lo se ele continuasse trabalhando aqui, então Min queria saber o que exatamente ela iria fazer. A garota só convidou o herói para ir com ela. Assim que eles estavam sozinhos na sala, a menina começou a abraçá-lo e disse que sentia falta dele. O protagonista, um pouco preocupado, queria saber o que ela iria fazer. Faye disse que com a ajuda de sua força e seu status na empresa de Wang, eles seriam capazes de escapar e viajar livremente juntos. Min imediatamente entendeu tudo. Desde que Zan a abandonou, ele a colocou aqui no departamento de esquema de pirâmide para compensar. A garota disse que ele estava errado e falou que ela mesma conseguiu isso e recebeu esse status. O rapaz não conseguia acreditar que ela deixou Zan sem nenhuma compensação. A garota se estressou e começou a gritar que Min é apenas um plebeu lamentável. Em seguida a garota o encheu de xingamentos. De repente um grito foi ouvido no corredor. Alguém disse que a polícia tinha chegado. A polícia disse a todos os cidadãos dentro da fábrica que eles tinham sido enganados por um esquema de pirâmide e que estavam aqui para salvá-los. Um trabalhador gritou que não permitiriam suas entradas. Em seguida ele disse aos outros que esses policiais eram rivais políticos, então todos devem trabalhar juntos para evitar que o inimigo destrua seus sonhos. O protagonista, ouvindo como todos reagiram ao fato de que a polícia havia chegado, ele pensou que seu amigo Fat era um idiota por acreditar nesse esquema. Nesse momento a garota gritou que sabia que ele queria deixar o país, e ela já havia entrado em contato com um contrabandista. A garota diz que eles escapariam juntos. O protagonista concorda, mas diz que assim que saírem daqui cada um seguirá seu caminho. Enquanto isso, os trabalhadores começaram a agredir a polícia. O policial disse que se agredirem ele a pena era punível por lei. Em seguida disse que eles foram enviados pelas famílias dos trabalhadores para salvá-los. Fat ingênuo só gritou para a polícia sair porque todos estão profundamente enganados e querem ganhar dinheiro. Um dos policiais percebeu que aquele cara estava claramente fora de controle e medidas drásticas deveriam ser tomadas. As forças de segurança tomadas com escudos e em plena munição imediatamente começaram a emergir do veículo blindado. Isso imediatamente causou medo no rapaz e ele começou a fugir. O herói disse que Fat está claramente louco. Em seguida ele bateu levemente no amigo ingênuo e assim ele perdeu a consciência. Min pegou o cara e começou a carregá-lo para longe em segurança. Logo ele o colocou no chão e resolveu explicar que se tratava de forças policiais especiais. A polícia estava aqui, mas ele ainda está com a cabeça nas nuvens. O cara começou a chorar porque as economias dos pais foram destruídas e ele gastou tudo e não sabia o que fazer agora. O protagonista virou para Fat e disse que ele ainda era muito jovem e desta vez cometeu um erro. Mas ainda há um longo caminho pela frente e haverá muitas chances. Nesse momento o protagonista deixou um último conselho. Ele disse a Fat que quando a polícia chegar ele não deve resistir. O amigo queria saber para onde o herói iria, mas não teve resposta. Algum tempo depois, a ex-namorada e Min estavam se preparando para escapar. O protagonista notou que a menina tinha muito dinheiro e não conseguiria levar tudo. Faye diz que prefere ir para a cadeia do que ficar sem dinheiro. Observando a menina de perto, o herói perguntou se ela poderia fazer algo diferente.
Depois de um tempo eles chegaram ao seu destino, a garota desceu do carro e começou a se aproximar de uma casa. O protagonista, temendo uma armação, resolveu pedir que ela ligasse para a amiga. A menina não entendeu o porquê. Enquanto isso, um homem desconhecido observava o casal, e logo lembrou que eles combinaram que a menina ficaria sozinha. A garota respondeu que era verdade e o homem desconhecido disse para ela entrar. O homem hospitaleiro imediatamente ofereceu um lanche à menina. O protagonista não quis recusar a refeição e começou a comer. O cara, observando Ming, concluiu que o jovem não parecia nada com um guarda-costas, então ele queria saber como o jovem com aquele corpo se tornou um segurança. Ming questionou se o cara realmente tinha dúvida. Em seguida ele chamou o homem para um duelo. O cara rapidamente sacou uma faca e apontou para o personagem principal com uma incrível facilidade, mas Ming imediatamente reagiu e conseguiu prender o cara na mesa. O estranho, aterrorizante, percebeu que o herói era realmente um guarda-costas. Nesse momento Ming se virou para perguntando quando o barco chegaria. O cara respondeu que não disse nada sobre deixá-lo entrar no barco, a não ser que ele fosse com um porco e se livrasse do outro. O protagonista, ouvindo isso, teve dúvidas do porquê o cara o chamou de porcos. Ele se opôs indignado porque eram pessoas e ele não eliminaria pessoas. O cara estranho acrescentou que eles assinaram um contrato de escravidão e não são mais pessoas. De repente a menina também acrescentou que não era santa e pediu que Ming não pensasse que daria o dinheiro. O personagem principal, analisando a situação, pensou se era possível fazer algo diferente. Ming também acrescentou que não importa o caminho, ele não machucará pessoas inocentes para entrar naquele barco. Em tom de deboche, o homem disse que a patrulha naval tem sido bastante rigorosa ultimamente e este é o último barco para esta semana. O barco estava pronto e ia sair em meia hora. O homem se vira para a garota e diz que ela quebrou o acordo e trouxe alguém. A menina pediu que ele parasse de falar bobagens e disse que pagaria o dobro do preço para me embarcar. O homem, indignado, perguntou se ela pensava seriamente que dinheiro resolvia tudo.